Também, desculpa. Boa tarde a todos, dando prosseguimento aqui ao nosso quarto dia de Letras Expandidas, nossa mesa 2. Teremos 3 participantes, a gente está esperando a Marina entrar, mas já vamos começar. Teremos o José Godoy, da PUC-Rio, falando sobre Moros, Oswald e Guzin, de anotações sobre a insularidade latino-americana. Teremos também a Tatiana Altberg, da UERJ, A Maré de Casa, Imagens Narrativas da Quarentena. E Marina Ivo, de Araújo Lima, da PUC-Rio também, que vai falar sobre as questões raciais na quarentena, poética do Islã das Minas, no Rio de Janeiro. Então, eu vou seguir a ordem aqui, tá o José na frente. A gente começa geralmente com Ladies First, mas como tá na ordem aqui, José, você começa. 15 minutinhos para você, quando der 12 minutos a gente te avisa, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tatiana, que vai dividir a mesa comigo. Boa tarde para a Marina, que não chegou ainda. Então, eu queria responder, né, a proposta do seminário, discutir a questão do isolamento e a questão da autonomia, e eu tentei aproximar um pouco esses dois pontos da minha pesquisa, né? Eu pesquiso a estética e o espaço latino-americano, representações no espaço americano, e principalmente questões relacionadas com a ditadura nesse espaço, na América Latina, ao longo de tempos distintos. Eu vou começar a falar, então, eu vou pontuar algumas coisas, o tempo é pequeno, vou só chamar a atenção para alguns pontos que eu acho curiosos, interessantes, e aí fica aberta aí uma discussão futura para quem quiser me procurar. Eu vou começar a compartilhar uma tela aqui com vocês para poder falar um pouco disso. Só um minutinho. Marina entrou. A tela está aparecendo aí? Não? Não, Zé, não tá não. Ainda não. Ah, sim. Agora sim. Foi agora? Foi, né? Foi. Ok. Então, eu deixo aberta a discussão para quem quiser depois conversar comigo. Tem um e-mail, provavelmente não vai caber, né? Porque o tempo é pequeno. Então, pensando na questão das Américas, fiquei pensando primeiro na questão utópica. No começo do pensamento sobre as Américas, tanto a questão do isolamento como a questão da autonomia são símbolos muito positivos, são símbolos de um projeto de civilização que rompe com parâmetros conhecidos. Na utopia do Thomas More, ou do Thomas More, como preferirem, esses dois símbolos são muito fortes. É legal lembrar, por exemplo, a gente sempre fala da Ilha da Utopia, mas a Ilha da Utopia ela foi construída, ela foi uma determinação do Utopo, né? O Utopo é o rei filósofo, né? que vai desenhar, vai criar essa civilização, que vai tentar diferenciar essa civilização dos impérios europeus daquele momento. O que ele faz? Ele pede para que se cave esses canais em torno. Esse pedaço de terra era uma planície, aí você cava fundo os canais aqui e separa essa terra do resto do continente. Essa questão dessa escolha de se separar, eu acho que é muito interessante, porque fala muito sobre o desejo de não ser mais contaminado com o que está acontecendo. Para quem não lembra, né, o livro do Moros é uma estrutura, basicamente uma estrutura dialógica, uma estrutura muito forte em termos ficcionais, que é aquele narrador testemunhal, né? É o narrador que vai, conhece alguém e ouve de alguém uma história. O Thomas More se transforma num personagem ficcional e ouve essa história de um outro. Esse outro é o Rafael Ritolideu, e esse Rafael Ritolideu vai contar essa história para ele. Então, é interessante começar a pensar, por exemplo, que o Moros, naquele momento, ele está ali numa geração de humanistas, Erasmo de Roterdã, que estão ali colocando em xeque os impérios europeus daquele momento. Eles acham que aquele tipo de concepção de civilização não faz mais sentido.
Império Inglês, o Império Espanhol. O livro começa a ser escrito numa disputa diplomática que o Thomas More, como representante do Henrique VIII, participa em Antuérpia. E ele encena isso dentro do próprio livro. Então, é muito forte essa questão, por exemplo, realmente da separação. Essa separação do que estava antes daquilo que a gente propõe para um novo mundo, que na verdade é um mundo utópico. Isso é curioso, eu acho que é importante de chamar a atenção. É interessante também pensar quais são os caminhos, no que o Thomas More vai se espelhar para desenhar, para construir essa narrativa dele. Ele vai fazer uma oposição que é muito forte entre essa geração de humanistas naquele momento, entre Grécia e Roma, entre o mundo helênico e o mundo latino, e uma circunstância dessa oposição acho que é muito importante para a gente aqui. O mundo helênico pensado como o mundo da comunidade e o mundo latino como o mundo da propriedade privada. Esse mundo latino, baseado na propriedade privada, na posse da terra, do gerenciamento da terra, da exploração da terra por indivíduos, é o mundo que vai encarnar na América depois com a colonização ibérica. E nesse ponto, acho que é muito forte esse contato. O Oswald, quando ele vai ler esse livro e vai pensar sobre esse livro, já no finalzinho da trajetória dele, nos anos 1950, ele vai dar uma nova circunstância para esses dois elementos. Ele vai dar um homem, um corpo de um homem e uma voz de um homem. O corpo desse homem é um corpo diferente daquele europeu, do europeu inglês ou um europeu protestante daquele período, aquele europeu clássico. É o europeu ibérico. Ele vê de forma muito positiva esse europeu ibérico. Por quê? Porque esse europeu é um europeu miscigenado. É o europeu miscigenado por 7 séculos de ocupação islâmica. Então ele desenha um novo homem. Rafael Ritolideu é um português, como a gente lembra, é um português de uma das expedições do Américo Vespúcio, um dos portugueses deixados aqui em Cabo Frio, e que depois de Cabo Frio volta a navegar e vai chegar à Utopia, onde ele vai conhecer esse novo espaço. O Oswald ele pega muito essa circunstância desse homem, ele já acha o ibérico, esse sangue misturado, esse homem europeu, que já não é mais tão europeu, já é um homem de uma nova etnia, como um símbolo muito forte. Então, assim, acho que na cabeça do que a gente pode pegar em relação ao trabalho essa leitura do Oswald, da Utopia, a utopia seria o encontro nas Américas de 2 homens diferentes do europeu. Esse homem ibérico, que não é mais o homem europeu, como a gente conhecia até aquele momento, e o nativo americano, que também vai ser uma das fontes do trabalho do Thomas More. Thomas More está de olho, está ouvindo, está relendo toda aquela tradição helênica, mas está ouvindo os ecos das primeiras navegações para as Américas. Ele escreve Utopia em 1516, publica em 1516, pouco mais de 20 anos depois da chegada do Colombo. Então, esses dois momentos caminham paralelo nessa escrita. A questão é a seguinte: todo esse enorme potencial utópico, quando ele encarna aqui no nosso continente, quando ele encarna nas Américas, na nossa terra, quando ele encarna, né, naquilo que a gente vai chamar de América, quando ele encarna nos corpos que estão por aqui, ele deixa de ser utópico, né? Ele passa a funcionar de outra maneira. O Aníbal Quijano, que é um pensador peruano, ele vai cunhar um termo que para mim tem sido um parâmetro dessa leitura do que acontece com essa chegada europeia, com esse contato desse homem que vem do chamado Velho Continente para essa terra aqui que a gente chamou, ou ainda chama de América. Ele chama de colonialidade. A colonialidade, o que ele pensa por meio da colonialidade? Que tanto a modernidade quanto o capitalismo nascem com a descoberta das Américas. Tudo é um mesmo processo. E o mais importante, talvez, para a gente hoje, que está pensando essas questões no século XXI, esse é um processo não encerrado e esse é um processo baseado na hierarquização étnica. Então, a colonialidade, o que é? A permanência do processo colonial que inicia, que principia o capitalismo, principia a modernidade,
continua entre nós e continua entre nós como um processo de hierarquização étnica. Agora eu vou ter que dar um salto aqui, porque vai começar a apertar o tempo. Eu queria, então, considerando isso, começar a pontuar essas questões. O que acontece com esse potencial utópico, onde o isolamento e a autonomia são símbolos muito fortes, quando ele encara nesse nosso espaço americano, que no meu ponto de vista passa a ser um espaço distópico, um espaço de extermínio, na maior parte das vezes. Eu vou projetar aqui algumas imagens do Martin Guzindi. Martin Guzindi é um austríaco, etnógrafo austríaco, que chegou ao Chile no final da década de 1910, fica praticamente uma década ali. Ele é um dos criadores do Museu de Etnografia de Santiago, e depois de um certo tempo ele começa a viajar para o sul do continente. O sul do continente, a Terra do Fogo, em português, sempre foi uma questão complicada para os estados chileno e argentino. É a última parte desses países a ser ocupada. Era uma enorme terra onde você tinha diversas etnias nômades que caminhavam livremente por esse espaço. É um arquipélago formado por diversas ilhas. E o Estado, tanto o Estado argentino como o Estado chileno, começa a pensar o que fazer com isso no século XIX, depois que eles se tornam nações independentes. Isso é um ponto importante, acho que corrobora muito o que o Quijano fala. Mesmo depois da fundação dos Estados-nação, a gente continua a agir como ainda se estivesse no registro colonial, do imperador e dos colonizados. Então, o que o Estado faz? Ele faz dois movimentos. O movimento de pegar essas terras e oferecer para colonos, na maior parte das vezes europeus, e chamar missionários para poder organizar essa população dentro dos parâmetros dessa civilização que vai se desenhando. Então, no Chile, essas imagens aqui são dos Selknams. Selknams são uma das etnias de lá, tem os Yamanas, tem uma série de etnias, ela é uma das principais. Todas essas imagens do Guzindi são de 1920, mais ou menos. Essas imagens são, na verdade, fantasmagorias, porque todos esses personagens, todos esses nativos, o que eles estão fazendo assim? Eles estão fazendo uma espécie de encenação para o Guzindi. O Guzindi vai lá, ele começa a conviver com essa população, não mais como uma população nativa. Esses nativos aqui não são mais nativos, eles são funcionários das fazendas dos colonos. Os ancestrais deles, 50 anos antes, foram dizimados por esses primeiros colonos, e dizimados por um elemento que ainda hoje para mim me surpreende. No processo dos missionários que foram enviados para lá, o que eles fizeram com esses índios? Esses índios eram nômades, eles ocupavam todo o espaço desse arquipélago. O arquipélago é separado para os colonos e eles colocam toda a população na ilha de Dawson. A ilha de Dawson é uma ilha muito importante, significativa dos confinamentos no Chile, vai ser usada depois pela ditadura Pinochet. Na ilha de Dawson, os missionários começam a catequizar esses índios, começam a vestir esses índios com roupas ocidentais, começam a ensinar o idioma e dessa forma começam a mudar os hábitos de alimentação e essa população simplesmente é exterminada por esse contato. É exterminada por uma epidemia que é trazida pelas roupas desses missionários ou desses colonos que atravessam o Atlântico com essas roupas que vão vestir esses índios e essas roupas, nesses 3 meses de viagem, ou diversos meses de viagem, carregam diversos vírus que ocorrem na Europa, cuja essa população, obviamente, não está imunizada. E aqui a gente praticamente dizima essa população. Então, o que o Guzindi está fazendo aqui, ele está resgatando, na verdade, é uma fantasmagoria, né? É um espelhamento, é uma sombra de um mundo que não existe mais. A minha pergunta, que é a pergunta que, de certa forma, encerra essa fala, fica como uma provocação. As imagens do Guzindi, abriram, né, parte dessas imagens, uma das sessões da última Bienal de São Paulo, sessão da Sofia Borges, que para mim era uma das sessões mais fortes do evento.
Para quem não lembra, a última Bienal, você tinha um curador principal e depois ele separou com 6 curadores artistas diversos espaços dentro do evento. O espaço da Sofia Borges começa dessa maneira, com essa entrada, com as imagens do Guzindi, né, projetadas aqui, todas essas imagens são dele, e essa frase, antes tudo era um. No meu modo de ver, essa conexão, deixando de lado, a gente pode criar uma enorme discussão sobre a questão das imagens, quando a gente desloca imagens para novos contextos, ela ganha novos significados, tem uma enorme tradição sobre a teoria da imagem que a gente poderia colocar em xeque aqui. Agora, pensando como um pesquisador latino-americano que pensa as questões relacionadas com a colonização, a minha pergunta é a seguinte: essa frase, essas imagens aqui, elas estão sendo articuladas numa ideia utópica, né? A ideia de que em algum momento anterior a tudo, todos nós, a humanidade toda, era apenas uma. Não havia separação geográfica, social, étnica, não havia nada. Porém, eu, como latino-americano e como pesquisador das questões coloniais, eu vejo essas imagens e só consigo ver essas imagens como fantasmagorias, né? O que eu consigo ver aqui, quando eu olho essas imagens, é pensar que o isolamento e a autonomia, que são os símbolos dessa utopia original, desse lugar que a gente vai chamar de América, foram transformados em dois outros símbolos. O confinamento, o que era isolamento se torna confinamento. O que era autonomia se torna extermínio. Fica como uma provocação, mas é a forma que eu tenho enxergado a utilização de imagens como essa, que deixam de lado os contextos que elas foram escritas, nesse contexto que para mim já não é mais um contexto colonial, pós-colonial, que é outro dos símbolos fortes que a gente trabalha nesse tipo de articulação. Mas eu acho que elas são imagens da colonialidade. São imagens de um processo nunca encerrado, que continua entre nós e que a gente, numa Bienal em 2018, talvez deveria se questionar se realmente essas imagens representam todo o tópico onde a humanidade era apenas uma. Acho que José, para hoje é isso. você ainda tem 2 minutos. Se você quiser falar mais um pouco do que você pulou. Ah, tá bom. 2 minutinhos ainda tem. Você pulou? Eu dei uma ensaiadinha, falei, nossa, vai dar uns 22 minutos. Não, aí eu vou ficar aqui pulando. Ainda tem 2. Vai lá. José, se você quiser ampliar a sua tela de compartilhamento, porque a gente está vendo o teu desktop atrás, não está totalmente aberto. Estou aumentando as minhas contas. Exatamente. Melhor assim? Se você quiser exibir o slide. Vou fazer isso. Não tem muito, assim, são várias telas, na verdade, que eu vou falando sobre... Não, mais pelas imagens mesmo. Pelas imagens, né? Eu vou pegar aqui. Pois é, todas essas imagens, então, é o que eu estava falando. O Guzindi ele começa... é interessante esse processo, que ele tem uma intermediação. Ele conhece um colono, é casado com uma índia que já é totalmente ocidentalizada, mas que acha muito importante o trabalho do Guzindi, e ela acaba funcionando como uma mediadora em relação a essa população, que na verdade é uma descendência que está ali meio solta. E aí ela convence eles, não é só um convencimento, tem trocas monetárias, ele faz trocas, né, para poder tê-los como modelos, que na verdade eles funcionam aqui como modelos, não é uma viagem etnográfica por uma tribo que ninguém conhecia, não é uma viagem para uma fazenda no sul do Chile, onde essa população ali está sendo aproveitada como mão de obra, né? É interessante que isso aqui tudo faz parte de um cerimonial bem importante, e um desses homens, esse homem aqui do meio, essa imagem aqui do meio, é o xamã, seria o equivalente a um xamã dos Selknams, que vai lá e faz todo esse cerimonial, que é um cerimonial ritualístico super importante daquela civilização, e que fica uma coisa, ao mesmo tempo, um pouco sem sentido, na verdade, porque ela vira essa imagem meio destoada de qualquer sentido ritualístico, né? Fica uma questão esvaziada daquele sentido daquela civilização. Essas imagens são impressionantes, assim, é pena porque elas estão hoje todas no museu na Áustria,
e é difícil conseguir a liberação facilmente, tem que ter um trâmite para liberá-las. Então, algumas não estão com a qualidade melhor, mas todas fazem parte de rituais que eles recuperam, encenam para o fotógrafo. Praticamente é um trabalho de arqueologia que ele vai fazer ali, recuperando essas tradições e levando isso depois para um museu também, que é importante, também interessante. E tudo isso, que na verdade era a tradição de um enorme espaço dessa terra, é transformada num arquivo, né? Isso vai virar arquivo num museu como o Museu de Santiago, por exemplo. Tá joia. Pois então a gente encerra aqui por enquanto a sua fala, mas certamente retomaremos depois das outras, tá certo? Tá bom, obrigado. Então agora eu vou passar. Obrigada, José. Agora eu vou passar a palavra para Tatiana Altberg, da UERJ, com o tema A Maré de Casa, Imagens Narrativas da Quarentena. Olá, boa tarde. Então, queria começar agradecendo, né, aos organizadores do seminário e a possibilidade de estar aqui e compartilhar um pouco dos diários que a gente realizou durante os primeiros meses da pandemia com 6 jovens moradores da Maré. A minha proposta para esse encontro é ler trechos dos diários como forma de trazer um pouco dessas experiências da quarentena para habitar temporariamente aqui o espaço da academia. Antes eu queria contextualizar rapidamente como eles se deram. Eu faço um trabalho na Maré em parceria com a Redes da Maré há muitos anos e a gente criou um espaço de convívio, de aprendizado mediado pela fotografia e por procedimentos de criação narrativa, né? Os trabalhos que a gente faz juntos estabelecem relações de diálogo entre imagem, texto, literatura e fotografia. A gente tem 2 livros publicados, um a partir do Jorge Amado e outro tendo o Machado de Assis como guia para olhar para a cidade do Rio de Janeiro e para Maré. O nome do nosso espaço, do nosso grupo, do nosso projeto é Mão na Lata, em referência às nossas câmeras fotográficas que são feitas a partir de latas, né? A fotografia pinhole. Eu faço esse trabalho desde 2003 e diferentes grupos já se formaram, sempre em trabalhos de longo prazo, com possibilidade de acompanhar um jovem ou uma criança durante vários anos. Quando começou a quarentena, eu estava prestes a começar um projeto presencial dentro de uma pesquisa realizada pela Redes e pela People's Palace Project, uma pesquisa que estuda o bem-estar e saúde mental de moradores da Maré. Como não seria possível acontecer, como a gente tinha imaginado, eu propus à Rede que a gente chamasse alguns jovens participantes do Mão na Lata e moradores da Maré para escreverem e fotografarem sobre seus cotidianos, sobre suas observações e percepções dos acontecimentos externos e internos durante 4 meses da quarentena. Nesse momento, eu ainda não tinha a menor ideia, né, de quanto tempo duraria isso tudo e 4 meses parecia tempo à beça. Convidei então a Raquel Tamayo, que é parceira de muitos projetos com Mão na Lata e é pesquisadora aqui do programa de literatura e contemporaneidade, para colaborar nessa ação, e a gente deu o nome à ação de A Maré de Casa. Então, durante 4 meses, a gente realizou encontros virtuais, semanais, com a Cristine Jones, o Fagner França, o Jailton Nunes, o Jonas Willamy, a Juliana de Oliveira e a Larissa Paiva. Nesses encontros, a gente lia juntos diários, né, que eles foram produzindo, olhávamos as fotos e conversávamos sobre as dificuldades, sobre os achados que permitiam driblar essas dificuldades, enfim, sobre as experiências daquela semana. A prática diária da escrita e da produção de imagens nesse contexto em que fomos lançados a nos isolar do mundo ao mesmo tempo que o mundo nos invade por todas as telas, trouxe a experiência do presente. No início do processo, eles nos relatavam sobre a dificuldade de enxergar algo digno de nota em seus cotidianos, em que tudo parecia igual, como se o mesmo dia se repetisse todos os dias, né? Aos poucos, cada um foi descobrindo formas de olhar para o cotidiano, de incluir a repetição dos dias, a monotonia, de estranhar hábitos, de entrar em contato com as memórias, escutar os próprios sonhos, aguçar a percepção para as coisas mínimas, afinar o ouvido para os sons que vinham da rua, dos vizinhos,
religar relações familiares e afetos adormecidos. Tudo isso como parte de um mesmo movimento, de olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo. A construção dos diários também serviu como um dispositivo terapêutico na tentativa de lidar com as dificuldades que o momento nos impõe. Um dispositivo de produção de presença em que cada um pôde se ver, ver o outro e se ver no outro. Durante esses dias, lendo um texto, me deparei com uma enfermidade que acomete navegadores que ficam muitos dias em alto mar, sem contato com a terra firme, a que dão o nome de doença do tempo, loucura do tempo, por perderem completamente a noção da passagem do tempo e do espaço, de se tornarem capazes de discernir se passaram-se dias ou meses. Para que isso não aconteça, é necessário criar uma rotina, escrever um diário de bordo que se possa consultar. A maré de casa foi, para todos nós envolvidos na ação, a maneira que encontramos para não sermos acometidos pela doença do tempo. Durante os 4 primeiros meses de quarentena, estivemos juntos em uma mesma embarcação, partilhando as incertezas, as angústias e as descobertas. Diante de tantas interdições que nos foram impostas pelo vírus, os nossos corpos isolados em casa, interrompemos muitas dimensões das nossas vidas, mas não interrompemos a possibilidade de imaginar. Imaginar o passado, presente e o futuro. Imaginar dias melhores, imaginar o fim e o começo. Imaginar outros possíveis, imaginar outras imaginações. Então, gostaria de pedir licença para ler para vocês agora um pouquinho dessas imaginações. Aí eu precisava compartilhar a tela. Já posso fazer isso? Já pode, já pode. Tá, então deixa eu só me haver com essa coisa. Vocês... Conseguem ver? Sim. Tá. Christine Jones, 14 de junho. Enquanto troco de roupa no banheiro, vejo minha mãe na janela do quarto. Lembro de uns dias atrás, quando ela me disse que essa doença não é de Deus. Dentro de suas crenças e religião, disse não ser de Deus quem está trazendo essa doença para nós. Porque não é possível a gente não poder abraçar e beijar as pessoas. Não poder ter contato com elas. A voz dela embargou. Opa, peraí. Trocou a foto? Não consegui olhar em seus olhos. Não sabia o que dizer, porque também sinto falta de poder estar próxima das outras pessoas. Depois que ela terminou a fala, o silêncio permaneceu por um bom tempo ali na cozinha. Minha mãe também é uma contadora de histórias. Entre tantas histórias, ela me contou uma na infância que não esqueço até hoje. A gente não deve, de jeito nenhum, jogar cabelo pela janela, ou sequer deixar cair no chão da rua, porque pode passar um pombo, acabar comendo e a gente ficar com dor de cabeça pro resto da vida. Ela afirmou ser verdade, porque quando era criança, viu uma pessoa perto de casa passando por isso. Até hoje presto atenção para não deixar cair nenhum fio de cabelo e o pombo acabar levando. Não vai ser eu que vou duvidar das histórias dos mais velhos. É melhor prevenir do que remediar. Jonas Willamy, 31 de maio. Em meu sonho, aranhas gigantes vindas de um horizonte escuro abocanhavam e levavam muitos. Aqui fora, uma doença viajou o mundo inteiro. O horizonte escuro aqui fora é o futuro cada vez mais incerto. Manifestações tomam as ruas. Um homem foi enviado ontem de novo para o espaço. Passou ao vivo na TV. Ele foi levado até o foguete em carros automáticos, sem pilotos. Uma série de notícias que bombardeiam o meu imaginário. Será que estamos no fim do mundo? O presidente diz que os leitos dos hospitais para pacientes com Covid estão vazios. Será que ele não sabe que quase todos os hospitais já estavam bem cheios antes do vírus? Pela manhã, um pula-pula vazio, ruas cheias de cascos de cerveja, cheiro de álcool. Ontem as ruas ficaram fechadas e meu sono tomado. Festas nas ruas. O uso de máscara se tornou exótico nas ruas pequenas e becos da favela. Sigo meu dia com surpresas que mais parecem um quarto de felicidade diluída em tristeza.
apenas decepção. Fagner, França, 16 de junho. Acordei e dei de cara com a boneca Sofia, da Alice. Minha filha inventa histórias dia e noite com seus brinquedos. Outro dia, pediu que desenhasse um bigode em uma de suas bonecas para ser o pai das menores. Dedicado, fiz barba, cabelo, bigode e tatuagem. Enquanto desenhava os limites do cabelo, lembrei que na 8ª série fui no doutor que operava bonecas, comprar olho de boneca. Atividade muito estranha. Entretanto, foi minha tia Celeste que tinha pedido. Tudo que a Celeste fazia era meio diferente. Sempre usava um vestido branco, parecia uma deusa desbocada. Meu pai estava cego. A diabetes estava acabando com ele. Só depois de muito tempo fiquei sabendo que os olhos da boneca seriam os olhos do meu pai, que voltou a enxergar com um dos olhos do nada. Descobri também que minha tia Celeste era uma mãe de santo muito importante na Baixada. Os olhos da boneca fizeram mais sentido para mim a partir de então. Jailton Nunes, 19 de junho. As brigas dos vizinhos me acordaram cedo de novo. Pelo que eu entendi, alguma TV foi quebrada, alguém vai ter que pagar R$ 400 e alguém está bêbado. A cada dia essas brigas têm protagonistas novos. Hoje minha mãe vai voltar a trabalhar. O café já está feito, ela diz antes de ir. É estranha essa sensação de vê-la saindo. Oi, gente, desculpa. Opa. Bom, é estranha essa sensação de vê-la saindo. O medo desse vírus me transformou de novo naquela criancinha que chorava todas as vezes que ela saía e me deixava. Mesmo com esse desconforto, acabo soltando uma risada ao ler uma mensagem dela, dizendo que sua maior preocupação era se conseguiria voltar para casa a tempo de assistir a novela do Candinho, e em seguida mandou tirar a roupa da corda. Larice Paiva, 12 de agosto. Aqui em casa só está permitido quebrar a quarentena para fazer compras. Quando cheguei ao mercado, um dos funcionários estava na entrada medindo a temperatura dos clientes antes de entrarem. Se essa medida é para trazer uma sensação de segurança, pelo menos para mim não funcionou. Se assustar ao ter uma pistola apontada para sua testa é inevitável. É difícil não imaginar quantas pessoas na favela já tiveram uma arma apontada para sua cabeça. Enquanto escolhia alguns tomates na feira, escutei tiros. Pela distância, parecia ter sido na ponte. Quando você mora na favela, acaba tendo que desenvolver a habilidade de saber de onde vêm os tiros pelo som, para nossa própria segurança. Uma vez, quando eu vinha da faculdade à noite, escutei tiros enquanto atravessava a passarela. Guiei-me pelo som para ir pelas ruas que pareciam mais seguras naquele momento. Entender o som das balas pode salvar nossa vida por mais um dia. Juliana de Oliveira, 9 de julho. Meu sábado mais parece segunda e às vezes minha segunda parece dia de sábado. Hoje meu sábado está mais para um final de festa. Ou para aquela tristeza que bate na noite de domingo porque logo será segunda. Às vezes fico me perguntando sobre quando tudo isso vai acabar. E se acabar, como ficará a minha vida daqui para frente? Fico muito ansiosa pensando nessa crise de saúde pública, econômica, política, territorial, coronavírus, alienígenas, lagartas, tiroteios, queimadas. Fico pensando nessa crise que é viver nesse mundo cada vez mais difícil. Acordei às 4h45 com o barulho que vinha de fora. Naquele momento, o barulho era o de menos, comparado ao sonho que acabava de ter. Ultimamente estou tendo muitos pesadelos, e esse foi mais um. Sonhei que várias pessoas se jogavam de lugares altos, como por exemplo de cima da copa de uma árvore. Tem dias que não acordamos bem, e esse dia foi hoje. Já que não consigo ajeitar as coisas na minha vida, uma coisa posso fazer: dobrar minhas roupas. Então, esses eram os fragmentos que eu queria compartilhar com vocês. É importante falar que eles, para quem quiser depois lê-los na íntegra e as imagens também, eles estão num site, né, chamado amaredecasa.org.br. Eu posso colocar aqui nos comentários. E tem uma versão também editada que a gente fez para a plataforma do Instituto Moreira Salles, no programa Convida, que eles estão com uma outra edição, assim, mais condensados. Agradeço a atenção.
Muito obrigada, Tatiana. Voltaremos certamente a falar com você. Várias questões aqui eu já anotei. Imagino que as pessoas da mesa também. Então Deixa agora... eu tirar aqui o compartilhamento. Já Saiu? tirou? Já saiu, já saiu. Bom. E agora então a gente passa a palavra para Marina Ivo, de Araújo, aqui da PUC. Questões raciais na quarentena, poética do Islã das Minas, do Rio de Janeiro. Marina, com você. Olá, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Enfim, obrigada aí pela organização, pela equipe que está organizando esse evento. Queria dar um alô para os meus companheiros de mesa, Tatiana e José, que é muito bacana poder ouvir a fala de vocês. Bom, eu vou ler o meu texto, fazendo algumas intervenções. Espero que... Enfim, vamos lá, vamos ver se esse formato, né, em casa é mais complicado, mas vamos lá. As restrições impostas pela pandemia do Covid-19 atingiram de forma brutal as batalhas poéticas realizadas pelo Islã das Minas RJ. O encontro, o convívio do coletivo com seu público, poetas e slamers, sempre aconteceram nas ruas da cidade do Rio de Janeiro desde 2017. São garantidos por lei, pela Lei do Artista de Rua, a Lei Municipal número 5.429, e que, segundo Tom Grito, essa lei vinha impressa no bolso, para caso houvesse alguma sinalização policial de impedir as competições de acontecerem. Era assim, clima de festa, dança, rimas, que o coletivo promovia seus jogos, ocupando lugares diversos da cidade. Cinelândia, Largo do Machado, Zona Portuária, Praça da Harmonia, Parque Lage. O público toma seus lugares sentado nas pedras portuguesas do chão da praça, na calçada em semicírculos, poucas horas antes das batalhas começarem. Acontece sempre uma espécie de pré-evento, né? São rodas de conversas sobre temas diversos. Eu mesma já presenciei sobre ancestralidade, autoestima, oficinas de pequenos reparos, corpos fora do padrão, e entre outros. É importante destacar que é no encontro com esse público que surgem jurados e poetas. O evento, ele vai se fazendo, essa programação se faz em conjunto com o público, não há uma programação fixa, né? Então, as poetas se candidatam para falar suas poesias e as juradas são escolhidas ali na hora. Essa experiência com uma estética única sofre uma mudança radical diante da impossibilidade dos encontros presenciais, do encontro dos corpos. Nesse novo contexto de isolamento social, o Islã precisou se reinventar. A aglomeração, a festa na rua, a cerveja compartilhada deram lugar à quarentena poética na internet, em rede social, mais especificamente no Instagram. A intermediação da tela, da tecnologia, causou mudanças sem precedentes, tanto para o público como para as poetas. Incidiu sobre a própria essência do Islã, trazendo diversas questões sobre a sua maneira de existir diante de tais restrições. A cada dia era publicado um vídeo de uma performer convidada declamando poesia, e o texto integral era escrito ao lado, né, vinha ao lado. Os vídeos possuem cerca de 3 minutos, que é o tempo máximo também exigido nos jogos de poesia ao vivo. No lugar do corpo inteiro, que se expressa e se confronta com a plateia, assistimos a um rosto da artista em close, em destaque, um rosto confinado. A mesma olha para a câmera para dizer os versos ao público, que por sua vez se encontra do outro lado da tela e num outro tempo. Tempo e espaço já não são compartilhados como antes. O encontro desencontrado com respaldo tecnológico se estabelece como norma. Se por um lado causa estranhamento e uma nostalgia dos tempos pré-pandemia, por outro permite manter as atividades das poetas e alimentar também o público com novas possibilidades de se ver e ouvir poesia. Bom, nesse trabalho eu vou trazer 3 poemas do projeto Quarentena Poética. É o poema 33, da poeta Agnes Mariá, é uma poeta do Sul.
um poema manifesto de Mel Duarte, que é do Islã das Minas de São Paulo. Ela é fundadora do Islã das Minas de São Paulo. E o poema número 86, de Luna Vitrolira, que é do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco. Esses poemas trazem um mosaico de reflexões acerca de questões raciais, ora enaltecendo a cultura popular negra brasileira e seus movimentos artísticos, ora denunciando as marcas do racismo estrutural vivenciado na pele, trazendo ainda a produção de novos significados e sentidos na rememoração de fatos históricos, figuras ancestrais e entidades religiosas. Como quadro teórico, utilizarei o texto Raça, o Significante Flutuante, de Stuart Hall, onde o pensador jamaicano propõe uma política crítica do racismo. Hall faz uma análise sócio-histórica e cultural da questão racial, na medida em que esse conceito produz diferenças e sentidos dentro da cultura. Hall ele inclui, né, nesse texto, propõe incluir raça no terreno da linguagem, na categoria da discursividade. No texto, Hall discute como nas sociedades humanas as raças são os principais conceitos classificatórios de diferença e traça um panorama histórico, continuamente fracassado, que buscou atribuir verdade ora religiosa, ora científica para o conceito, desde que o velho mundo encontrou com o novo mundo. Em primeiro lugar, foi o discurso religioso, sistema de conhecimento em voga à época, quando os europeus desembarcaram no continente africano e nas Américas. A partir desse encontro com a autoridade, perguntou-se se esses eram humanos. E aqui eu queria destacar o papel da Igreja Católica como uma poderosa instituição religiosa que justificava e chancelava o sistema colonial escravocrata a partir de passagens bíblicas, argumentando, portanto, a necessidade de evangelização desses corpos. Posteriormente, foi a antropologia que, em um primeiro momento, assumiu a questão, dando como resposta a diferença evolutiva das raças, ou seja, atribuiu uma escala distinta de evolução da humanidade, onde os habitantes do Novo Mundo estariam mais próximos dos macacos e os europeus como o ápice da humanidade. Já o discurso científico buscava comprovar a existência da raça, isolando características fenotípicas. Então, cor da pele, tamanho dos ossos, formato de lábios, textura dos cabelos, faziam uma espécie de triagem em conjunto de pessoas. O que ocorria, no entanto, é que algumas pessoas ficavam no polo, né, num extremo, e outras no outro. Por isso que ele traz esse termo, né, o significante deslizante, porque não era possível encapsular um grupo de pessoas em função das suas características para dar uma verdade científica para a existência desse conceito de raça. Vale destacar, no entanto, que Hall ele não nega que haja de fato diferenças de ossos, cabelos, cor da pele, que podem ser vistas a olho nu. As aparências diferem uma das outras, são evidentes e presentes, são fatos físicos e biológicos que aparecem no campo da visão humana. Mas são os sentidos atribuídos a essas características que acabam por regular as condutas humanas, a forma como classificamos, organizamos essas diferenças em sistemas de sentidos. O Hall ele traz uma fala, né, do Frantz Fanon, que é um psiquiatra francês da Martinica, dizendo no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele diz ser escravo da própria aparência, que ele é fixado por essa aparência. E o pensador jamaicano Stuart Hall também fala sobre a vivência, além dessas aparências, né, a vivência de violência, escravidão, os horrores da servidão e a discriminação racial funcionando ainda hoje nas instituições, né? O comportamento racista que são vividos cotidianamente. A partir dessas reflexões, Hall desafia os ouvintes. No caso, esse texto do Hall, ele também foi uma palestra, então por isso que eu falo em ouvintes, a colocar o corpo como um texto, né? O corpo é um texto e somos todos leitores dele, como uma espécie de superfície, de plataforma, a partir do qual nós produzimos sentidos. Cito Hall, abre aspas.
Quero defender que raça funciona como linguagem, e os significantes se referem a sistemas e conceitos de classificação de uma cultura e suas práticas de produção de sentido. Essas coisas ganham sentidos não por causa do que contém em suas essências, ou seja, durante esse texto todo ele está buscando tirar essa questão da essencialização da raça, né? Mas por causa das relações mutáveis de diferença que estabelecem com outros conceitos e ideias num campo de significação. Esse sentido, por ser relacional e não essencial, nunca pode ser fixado definitivamente, mas está sujeito a um processo constante de redefinição e apropriação. Ao pensar raça como discurso, como linguagem, Hall explicita a falta de garantias que antes estava apoiada, ora na verdade religiosa, ora na verdade científica. Seu argumento, portanto, é político. Ele pondera que tanto na política antirracista como na política racista, eles estão viciados na preservação biológica, né, que buscavam garantias do conceito raça. Agora eu vou partir para a análise, trazer alguns textos do Islã das Minas, da RJ, que mostram essas marcas do racismo estrutural e também trazendo outras formas de se pensar as questões raciais, exaltando a cultura negra brasileira, trazendo, de fato, um mosaico, né, de como que a racialidade pode ser vista. No primeiro poema que eu analiso, o poema 33, da Agnes Mariá, essa poeta, ela traz sempre ao final dos seus poemas um bordão, onde ela diz: Agnes, o G é mudo, eu não. Ela conta uma cena prosaica, de uma noitada, um romance entre duas mulheres, num evento, né, a batalha poética é o espaço onde elas estão vivenciando essa paquera, e ela sempre se dirige ao seu interlocutor como preta, negra, de um jeito carinhoso. Abro aspas, eu cito alguns versos da Agnes. É noite de isoporzinho das sapatão, e eu quero mais dançar, me divertir. Sei que tu nem pensava em vir, mas dei sorte de te encontrar aqui. E daqui sem meu beijo tu não vai sair. Pode ter certeza. Se a vida é curta demais, o melhor é começar pela sobremesa. Então vem cá com essa boca sabor framboesa, que eu quero provar até a glicose elevar e eu te levar à loucura. Nosso movimento é negro, minha preta, por isso te beijo em praça pública. Então tem aqui, né, nesses versos, essa questão de ocupar a praça com esse movimento negro, de uma forma em que o amor tem que ser vivenciado com liberdade, e que isso, essa paquera, esse amor, esse movimento, são atos políticos também, né? Mas ela traz isso de uma forma bem criativa, e ela canta, enquanto ela está falando o poema, em alguns momentos ela canta trechos de música, é bem interessante. No poema da Mel Duarte, o poema de número 30, é um poema manifesto. A poeta se dirige aos seus pares que fazem a cena artística, urbana, exalta as batalhas de rima, passinho, funk, slam, que compõem toda essa cultura negra brasileira. Como uma forma de resistir a um Estado opressor, a uma invisibilidade. Viver dessa arte como um ato político. Eu vou ler alguns versos da Mel Duarte para vocês. Abre aspas. Favela também tem repertório. Não subestimem nosso trabalho diário. Retorno bom é fazer nossa arte e tirar um salário. Existem batalhas que vêm para o bem, dos bailes blacks até as ligas de funk, explorando nas palavras ou na dança algo que faça sua mente ir além. Das batalhas de rima até levar o slam para o palanque, um corpo que vibra, se manifesta e é atuante. Que minha geração sobreviva a esse massacre constante. Retomar o que é nosso por direito, por mais espaços públicos para o povo periférico.
que nossa dança ressoe em corpos presos por preconceitos, que nossa palavra atravesse barreiras e no peito cause efeito, que nosso som extravase e chegue aos ouvidos mais primitivos, que nossa imagem sobreponha tudo que antes foi aprendido e que de uma vez por todas reconheçam nossa arte com o valor merecido. Bom, o último poema que eu vou trazer para vocês é o da aluna Vitrolira. Nesse poema, ela começa com versos de uma série de imperativos, falando com o seu opressor, né? O poema denuncia opressões, violências psíquicas e físicas. Depois ela vai trazendo múltiplos sentidos que podem ser atribuídos à mestiçagem, desde uma mulata morena bronzeada, e ela vai... É interessante a gente pensar no conceito do rol, que ele fala como um significante flutuante, porque aqui nesse poema ela traz que a mulata, que dependendo da cor, você pode ir de rainha e de musa de poeta, até uma mulher negra que vai sofrer ofensas. Eu vou, enfim, vou ler, que acho que é mais fácil de vocês visualizarem o que eu quero falar. Não aponte a minha cor, não ria do meu cabelo, não me chame de mulata, não sou parda, bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara. Sou mulher negra, irmã guerreira de Dandara, de trança, de black, de dread, lisa ou cacheada, sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala. Abre alas, que trago na pele palmares, a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória, do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história, que nunca foi contada. Então, ela traz esse corpo da mulher negra exaltando como um espaço de liberdade, de força, de potência, um corpo histórico de uma história que não foi contada. Marina, mais 2 minutinhos, tá? Tá ótimo. Não, já estou... Acho super chata essa função. Vai. Não, mas não tem problema, já estou finalizando. Então, esses 3, o que eu queria trazer com esses 3 poemas, na verdade, quando o Hall diz desse corpo que é lido, né, de como atribuímos sentidos a esse corpo, eu vejo esse mosaico de poemas do Islã das Minas como uma possibilidade de produzir sentidos, um corpo que é enunciador, um corpo que é escrita, que fala por si próprio, né? Seja no ambiente virtual ou no espaço urbano. Recontando histórias, elogiando a ancestralidade, fala de questões raciais brasileiras a partir de vozes muito atuantes na cena artística brasileira. São vozes que contam suas histórias e que interpretam as suas vivências a partir dos seus lugares de fala. Eu acho que é isso que eu queria falar. Que bom que eu respeitei o tempo. Que bom, deu certo. Muitíssimo obrigada, Tatiana. Bom, gente, estamos abertos aqui a perguntas, colocações. Quem quiser ligar as câmeras. Acho que saiu muita coisa dessa mesa. Assim como a mesa passada, uma mesa super potente também, trazendo relatos aqui, né, em 2 falas. Então, quem quer começar? Eita, peraí, que tem gente esperando para entrar aqui. Bom, se ninguém for começar, eu começo. Camila. Vai. Você quer falar? Não, eu só queria comentar que foi o encadeamento, né, das mesas foi muito interessante, porque a gente trabalhou mais no âmbito do tecnológico, e aí vocês trabalhando na tecnologia, mas estão procurando trazer mais para
para a experiência do indivíduo que registra a sua vida e o Islã, que é colocar o pensamento em... Era só um comentário, assim, que eu queria. Beleza. Então tá, então vou começar por ordem das questões que me surgiram, certo? José, você passou rapidamente você comentou que a sua pesquisa tem a ver com a ditadura, que é um tema que também super me interessa, e aí você passou por um slide, sem falar, porque não deu tempo, que falava sobre isolar-se para pensar o mundo. E eu fiquei curiosa o que ele tinha a dizer. Você pode comentar dele? Peraí que eu vou até olhar minhas anotações, o que era, mas eu acho que ainda era a questão relacionada ao Thomas More. Tá. É isso aí. Não, eu acho que é exatamente, no contexto, é a questão de que quando você tinha uma questão, acho que da contaminação que era muito forte, então você precisava se isolar. Eu acho que o gesto de você cavar os canais em torno da ilha é muito forte, muito significativo, é um gesto físico, na verdade, né? Para você pensar num novo mundo, você precisa se separar do mundo velho. E nesse ponto é muito, muito forte, assim. E, de certa forma, era um pouco, poderia ser, a própria utopia americana era um pouco isso, né? Você tem... O primeiro que o Colombo chega aqui acha que achou uma ilha, né? Assim, você continua tendo esses símbolos muito fortes, assim. Você tinha um oceano entre o chamado velho mundo e o novo mundo. Esse isolamento, tinha um potencial intrínseco a esse isolamento que eu acho que era muito, muito potente. Em relação à ditadura, Luciana, faz parte do meu projeto, acho que até no último Letras Expandidas eu tinha falado, essa ilha, que é a Ilha Dawson, no Chile, que é onde são confinados os Selknams e acabam sendo exterminados nessa ilha, 100 anos depois, o Pinochet vai criar um campo de concentração nessa ilha e vai levar ali os presos políticos, vai levar, na verdade, os ministros, né, do Allende, né, que estão os mais próximos ali do Allende, para essa ilha. E aí eu tenho outras imagens, que são as imagens do Miguel Launer, que é um dos prisioneiros, que começa a desenhar esse campo de concentração sem os guardas saberem ali. Ele consegue um lápis e um caderno e vai desenhando, desenhando, desenhando. E depois que ele é liberado, isso começa a circular como uma exposição na Europa e depois vira livro. E são outras imagens, são imagens que no meu projeto vão acabar se conversando, essas imagens dessa população nativa que é exterminada nessa ilha e depois esses presos políticos. Na verdade, o que eu falo é que acaba essa potência do isolamento e da autonomia, que é muito forte no livro do Thomas More, quando ela começa a ser articulada no nosso sistema aqui colonial, ele se transforma num inferno, se transforma no extermínio, se transforma no confinamento, né? Isso você vê em diversos momentos, e essa ilha para mim é muito simbólica, né? Ela vai exterminar uma nação, uma população indígena, e depois vai exterminar alguns, ou vai prender, vai confinar uma série de presos políticos. Entendi, não deixa de ser mais ou menos a mesma coisa, né? Dois tipos de tentativa de extermínio. Um extermínio ou tentativa de, né? Bom, então agora eu vou... Alguém, gente, quer fazer a pergunta? Porque eu tô com várias. Então tá, vou continuar. Tatiana, pessoas que trabalham com você são poetas, têm contistas, têm potenciais romancistas, impressionante esses relatos, né? Eles já têm familiaridade com a escrita? E a outra pergunta, que não tem nada a ver, mas eu já vou fazer, é como é que foi para Maré como é que eu posso dizer, essa fala do presidente versus a ciência, né? Assim, como é que a Maré conseguiu internalizar isso e respeitar ou não? Porque foi bem difícil, né? Porque para muita gente, eu sou daqui de Fortaleza, eu tenho uma amiga que trabalha na linha de frente, né? Distribuindo comida e tal. E ela falou assim, Luciana, a fala do presidente, seja quem for, às vezes é a única fala que essas pessoas têm. Então, se ele fala para não usar máscara, ele fala que pode sair, as pessoas vão para a rua. Então, aqui teve um problema grande em alguns lugares, sabe? Por conta disso. Tanto é que na periferia muita gente pegou. Então, eu queria saber como é que foi isso para Maré e queria saber se essas pessoas já têm contato com a escrita, com a leitura, porque é muito bem feito, os diários são muito bem feitos. Então, obrigada. Então, todo mundo que participou, né,
6 jovens, a gente já vem fazendo um trabalho de fotografia associada à criação de narrativas há muito tempo, assim, né? O Mão na Lata é um projeto que a ideia sempre é tentar fazer os trabalhos a mais longo prazo possível. Então, esse trabalho com o texto, ele já vem de um tempo, embora ninguém tenha isso como ocupação, assim, por exemplo, a Jones faz Universidade de Educação Física, a Juliana de enfermagem, sabe? Assim, não são pessoas que têm essa dedicação para a escrita, mas a gente se juntou, assim, quando aconteceu isso tudo, foi uma forma da gente se ancorar ali algum tipo de, né, de sanidade e fazer esses encontros virtuais semanais. Mas, então, eu e Raquel, a gente trabalhava também semanalmente, a partir das coisas que eles escreviam, a gente fazia quase que como uma oficina também de escrita, né? Então, as coisas voltavam, a gente comentava, e aí era muito bonito ver como cada diário foi, na verdade, se interferindo no outro, né? O olhar de um foi entrando no olhar do outro, então uma semana falava da mãe, aí na outra semana o outro começava a reparar a mãe, enfim, então isso tudo foi super bonito. E aí, em relação à tua outra pergunta, é muito complexo, né? Porque acho que teve de tudo, né? Eu acho que na Maré, eu acho que foi um pouco como a cidade como um todo, né? Assim, essas informações truncadas, né? Essa pessoa nefasta dando essas, né? Fazendo esse desserviço público, né? Então, assim, mas eu acho que lá, assim, as pessoas elas não estavam tão ligadas necessariamente nisso, porque assim, eu acho que existe assim, vários textos isso aparece dos meninos, é que assim, o grau de violência, né, cotidiano, a possibilidade de você morrer de um tiro e você vive com essa ameaça cotidianamente, né, tendo que descobrir subterfúgios para poder circular, para poder existir, fazer festa, tudo isso. De repente, um vírus é um negócio invisível, né? Então, assim, eu acho que isso também... E fora uma coisa, assim, anterior a isso tudo, que as pessoas precisam trabalhar, né, para sobreviver. Então, muita gente manteve o seu ritmo de trabalho, assim, diminuindo um pouco e tal. Mas eu acho que teve de tudo. Tiveram as pessoas que tiveram muita consciência, que tentaram fazer. Agora, você imagina você fazer um isolamento, quarentena, enfim, numa casa onde várias pessoas moram, onde muitas vezes não tem nem janela. Assim, é muito complexo, né? Então, acho que teve de tudo um pouco. A Redes da Maré, que faz um trabalho incrível, assim, fez um mutirão gigante de entrega de cesta básica, de conscientização, máscara, tudo isso. Então, assim, a Maré é uma cidade, né? São 130 mil pessoas, assim, é muito grande. Então, teve de tudo, como no resto da cidade, né? Eu acho. Enfim. Interessante que nesses diários, né, a gente estava atento à questão do vírus, né, mas o que aparece extra vírus, como a questão assim, a gente aprende a identificar de onde vem o tiro, né, como uma questão de sobrevivência. Eu achei tão forte esse relato. E tem a ver um pouco com a minha experiência. Eu fui morar no Rio de Janeiro e eu morei no Flamengo. Era para eu estar aí, na verdade, eu voltei por causa da pandemia. E aí, lá a gente mora perto do Morro Azul. Então, tem tiros que vêm de lá, né? Tem tiros que vêm do Dona Marta. E aí, eu também tenho aprendido, bem mal comparando, porque a minha realidade é absolutamente outra, né? Mas esse desespero, né? E eu não sou acostumada, não era uma vez, eu estava agachada dentro de casa, e a minha tia, que mora no Rio há muitos anos, normalmente assistindo televisão, ela disse, no Morro Azul. E eu sem saber. Então, assim, a angústia que imagino você viver todo santo dia com essa preocupação, né? Então, realmente, um vírus invisível talvez não faça, né, tanto alarde. E, bom, alguém quer colocar? Vamos lá. Olha, a Valesca está fazendo uma pergunta aqui para Marina e Tatiana. Esses discursos, corpos que atravessam e rasgam essas narrativas dominantes são potentes. Como vocês acham que eles podem fraturar um cânone literário ou editorial, por exemplo, na escola? Quer começar, Tatiana, falando?
Olha, eu vejo que o movimento do slam, ele já ganhou uma força tão grande que algumas editoras já começaram a buscar essas poetas, até porque eles têm um público que é um público muito fiel. Então, algumas poetas já têm livros publicados por grandes editoras até. Elas também conseguem vender suas próprias edições artesanais. E muitas fazem... a Mel Duarte tem um projeto que vai em escolas e é impressionante, né? Porque ainda tem um cânone que discute se é poesia, se não é poesia, e elas não estão muito preocupadas com isso, elas vivem disso, elas se sabem poetas. Então, isso não é uma questão para elas. Se elas vivem da escrita, todo o movimento artístico que elas participam tem estão nas suas vidas de uma forma prioritária, não há uma dúvida sobre isso, né? Então, eu acho sim que as escolas só têm a ganhar, porque os adolescentes, ao entrar em contato com uma batalha poética, assim, é algo que não se esquece, e isso acaba retroalimentando, né? Incentivando novas poetas a surgirem, enfim. E a poesia do slam tem algo que é de uma... tem muita força esse testemunho, a vivência, né, da própria pele, colocar isso no papel. Então, qualquer um pode, né, começar a exercitar esse tipo de escrita e se apresentar. Além de ser algo que é vivenciado ali em conjunto. Então, para uma juventude, é muito, muito potente, é o que eu acho, assim. Acho que é arte e vida, né? É uma coisa só, assim. Não tem, eu acho que não tem tanto essa separação também, pensar em mercado editorial. Eu acho que é uma galera que está em outra, tá em outra onda, sabe? Assim, eu diria até com preocupações que são de outra ordem, mais concretas, assim, sem diminuir. E acho que é isso mesmo, assim, tá na escola é super importante, porque no caso da galera do Mão na Lata, assim, como eu disse, a gente não tem, assim, tem as publicações que a gente faz e a circulação que tem, né? Mas eu acho que é mais um espaço formativo, né? Mas o que eu acho, assim, que quando essas falas, seja no slam, que o slam é absurdo, assim, é muita potência, né? Essa juventude toda, na verdade, tem uma vivência que é de muita riqueza, né? Então, se eles param para escrever sobre isso, é um negócio que fica todo mundo sempre chocado, porque é muita coisa, é muita vida em idades muito tenras, assim, né? São muitas experiências acumuladas, coisa do La Roça, né? Não sei como fala o nome dele, mas essa coisa da experiência que atravessa, né? Enfim, aí eu não sei também de que formas, eu acho que tá na rua, né? Tá acontecendo. Agora não tá mais, né? Mas vai voltar a acontecer. Vai sim. Zé, você quer comentar? Vai, Mari, vai. E a Luciana perguntou sobre essa questão da fala do presidente, né? E a Tatiana estava destacando as inúmeras dificuldades. Aí tem um poema que também apareceu na Quarentena Poética, acho que foi da Rainha do Verso, se não me engano. Ela, assim que começou a pandemia, que tiveram as restrições, né? Enfim, as orientações de isolamento social, a Rainha do Verso, elas estavam chegando de um evento de poesia no Uruguai, e ela estava aquela discussão, assim, ela dizendo que estava tendo um tiroteio onde ela mora, na comunidade onde ela mora, e logo depois ela falando assim, a máscara não me protege dos tiros. Então, é muito, como a Tatiana estava falando, né, desse vírus que é invisível e do tiro que está ali cotidianamente, né, assustando as pessoas e matando parentes, amigos.
Então, foi um relato muito impressionante, assim, esse poema. Zé, quer comentar, Zé, também sobre esse tema? Sim, é curioso, em relação à questão do mercado, fui músico bastante tempo e toquei no momento que o rap aconteceu em São Paulo, né? E toda essa geração do Ferrez, por exemplo, dos Racionais, é curioso perceber o que está acontecendo em relação ao mercado editorial, que o Ferrez também começa a publicar assim, por conta própria, editoras muito pequenas, na quebrada ali, como se diz em São Paulo. Você já tinha ali um fomento interno ali, como a Cooperifa, por exemplo, que está viva até hoje. A circulação interna era enorme ali já, você não precisava de nada externo. E depois, posteriormente, obviamente, isso começa a circular na corrente sanguínea da cultura da Zona Sul do Rio, em São Paulo, das grandes editoras, dos jornais, e aí, obviamente, as editoras maiores vão acabar absorvendo isso. E os Racionais é curioso, né? Porque é um fenômeno que foge de qualquer catalogação e que, de repente, há 2 anos vira um dos livros, né? O CD, o Racionais, o disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, vira um livro, na verdade, da Unicamp, para ser cobrado no vestibular da Unicamp, e a Companhia das Letras vai e faz uma edição em livro do disco, né? Acho que esses fenômenos, para mim, são todos muito curiosos, assim, e, na verdade, vai chegar a grande cultura demora. A Carolina Maria de Jesus vai ser publicada agora pela Companhia das Letras, então, às vezes demora muito, mas vai chegar porque o mercado não é bobo, né? Senão não era mercado, né? Verdade, isso aí. Bom, e agora a minha pergunta para a Marina. Marina, eu queria saber se existe uma diferença nos temas abordados do Islã da região Nordeste com a região Sul, Sudeste. Vamos lá, Nordeste com Sudeste. Existe uma diferença principal nesse tema, não? Ô Lu, eu não consigo te responder com propriedade, porque eu não estudei muito o Islã da região Nordeste, mas pelo contato que eu tive com a Lu, com a Luna Vitrolira, na verdade, ela participou de uma mesa com a Heloísa Buarque de Holanda, que foi super interessante, do Laboratório Feminista da UFRJ, e ela traz um relato dessa poesia que é vivida, né, de uma forma tradicional, as pelejas poéticas do sertão, né, onde as meninas, desde pequenas, são acostumadas a falar poesia, a vivenciar isso, né, de geração em geração, e que lá no Nordeste, esse formato de batalha já existia, só que não tinha o nome Islã. E que quando ela vem para o Sudeste, ela de alguma forma sente um certo preconceito pelo sotaque e pela forma, os temas que essas poesias tinham, pelo sotaque, pela métrica que é diferente. Né? Porque o Islã, ele surge nos Estados Unidos, em Chicago, e chega no Brasil só nos anos 2000. Só que essa cultura oral tradicional, ela já existe no Brasil, né? O Islã, ele meio que formata e faz um jogo que rola. Mas a nossa cultura tradicional, oral, no Nordeste, que é muito forte, nunca deixou de existir. Mas com o Islã, ela começa a ganhar uma outra, né? A partir desse, isso ganha uma outra força, não sei, mas é muito forte lá. Então é interessante pensar isso, né? Algo que vem de fora também pode reforçar uma cultura que já foi dada, já existe. Reformatar de alguma forma, né? Para lançar. Exatamente. É isso, gente. A gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Temos aqui... Camila, eu vi eu já tenho essa. Eu usei a Camila Miranda para o meu projeto de doutorado, quando eu entrei aqui. Ela foi orientando.
O Clério está colocando aqui os desafios de violeiros e cordelistas do Nordeste são exemplos, sim. Eu estou me fugindo o nome aqui todo o tempo, como é que é o nome deles? Não são os deuses da chuva, não. É um pessoal que todo ano se reúne em Quixadá, isso já é estudado internacionalmente. Eles vão dizer se o inverno vai ser bom ou não. Isso é passado de pais para filhos há muitas gerações. Eu esqueci agora, alguma coisa da chuva, que é super interessante também. E eu, desde pequena, convivo com os violeiros na beira da praia, os repentistas. Então, tem muito. Não, e eu sou de família nordestina também. Então, assim, sempre fui muito apaixonada por cordel. Isso é algo que eu não perdi de vista, sabe? Talvez, talvez o recorte da minha tese pode ir por esse caminho também. Pensar dessa relação entre a cultura oral do Nordeste com o Islã, enfim. É algo que eu quero passar por isso. Bem legal. Pois então, gente, é isso. Muitíssimo obrigada aos 3 participantes, ao José, a Tatiana, a Marina. E amanhã, o nosso último dia de Letras Expandidas. Teremos 2 mesas e, ao final, a entrevista do Júlio com o Chico Sá, às 17h15. Eu acho que vai dar muito pano para manga essa conversa, então espero todos vocês amanhã. Tá bom? Divulga e compartilha, já que a gente está falando de internet, vamos nessa. Amanhã, lembrando que amanhã sobre negacionismo e Brasil, e a segunda mesa é bem artística, 3 trabalhos de arte e uma performance ao vivo, que todos estão convidados a participar. Maravilha, gente. Bem, tchau, gente. Muito obrigada, viu?